Passando mal. Ai, que é isso? Acho que eu vou Acho que eu vou desmaiar. Não consigo respirar. A ansiedade é um estado mental que pode se manifestar de forma muito diversa, até mesmo numa mesma pessoa em diferentes momentos da vida. Mas você sabia que todas as manifestações com ansiedade podem resultar, elas podem ser divididas em dois grupos? Neste vídeo eu vou te falar desses dois grandes tipos de ansiedade e como o entendimento dessa diferença ajuda em muito no reconhecimento e no tratamento das ansiedades. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Os estados aumentados de ansiedade, eles são muito frequentes entre as pessoas, cada vez mais frequentes, e é possível que você mesmo já tenha ou passado por um estado desses ou esteja passando nesse momento. Os transtornos de ansiedade realmente são campeões em prevalência e vêm aumentando bastante nas últimas décadas. Mas o que é que realmente é ansiedade? Essa pode parecer até uma pergunta fácil, porque você deve ter na sua cabeça um conceito sobre ansiedade, seja por experiência própria, seja do que já ouviu falar, ou de experiência de uma outra pessoa, mas muitas vezes empregamos o termo ansiedade de uma forma incorreta ou, digamos, imprecisa. Quer ver só? Então, o que é que você está chamando de ansiedade? Estou muito ansioso, muito estressado, vontade de matar um estado de alteração de humor, irritabilidade. O que é que você está chamando de ansiedade? Sei lá, eu estou muito agitado, o pensamento está muito acelerado, estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, assim, muito pilhado, querendo fazer várias coisas, querendo ganhar o mundo, muito impulsivo, um estado maníaco no transtorno bipolar. O que é que você está chamando de ansiedade? Não sei, assim, eu sou muito acelerado, sabe? Todo mundo diz que eu sou muito acelerado, que eu não paro quieto, o pensamento sempre muito rápido, e eu sou assim desde criança. TDAH. O que é que você está chamando de ansiedade? Sei lá, eu fico assim muito, quando eu coloco uma coisa na cabeça, quando a coisa entra na minha cabeça, ela fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, e eu não sossego enquanto eu não consigo aquilo que eu estou pensando, eu fico preso, focado naquilo. Um estado de hiperfoco, muito característico do autismo. Então vejam que, apesar da ansiedade ela poder até favorecer muitos desses sintomas aqui que eu dei de exemplos, esses são quadros muito mais característicos de outros transtornos, né? Como eu estava citando aqui, né? Alterações de humor, transtorno bipolar, no próprio autismo, TDAH. Então, qual é a natureza, qual é a essência de qualquer estado patológico, um transtorno de ansiedade? Eu posso resumir a ansiedade numa palavra: ameaça. O indivíduo que está sofrendo de ansiedade, ele está se sentindo de alguma forma ameaçado, né? Então, todo ansioso, então, ele está ameaçado. O problema não é estar ameaçado, ele se sente ameaçado. E aí, veja, quando eu estou falando de sentimento, sentir ameaça é uma coisa até necessária em alguns momentos da vida, como forma até de proteção. E não à toa, a ansiedade, ela é um sentimento bem-vindo, é um sentimento benéfico que até ajudou a nossa espécie a evoluir ao longo do tempo e a escapar e a sobreviver em ambientes muito hostis. O problema é quando esse sentimento ele é desproporcional à ameaça, uma ameaça real que esteja acontecendo, mas você está sentindo e agindo de uma forma desproporcional, intensa demais para o que seria esperado, ou quando você está se sentindo ameaçado por uma ameaça que não existe de forma objetiva na realidade. É uma ameaça dentro do seu sistema mental. E assim são muitos os sintomas de ansiedade que se manifestam através desse sentimento de ameaça. Então, o sentimento de ameaça é algo central em qualquer estado de ansiedade. Ok, entendi que a ansiedade tem a ver com ameaça, mas o que é que tem a ver essa história com o que eu falei no início do vídeo, de que existem dois tipos de ansiedade? Que tipos são esses, né? Esse conhecimento ele veio amadurecendo através dos estudos das neurociências, do entendimento como o cérebro funciona, tanto o cérebro normal como o cérebro de uma pessoa que sofre ou que tem um transtorno de ansiedade. E se percebeu que as ansiedades elas podem se manifestar, a depender dos circuitos que afetam das áreas do cérebro, em dois grandes padrões. Existe uma ansiedade mais de perto e uma ansiedade mais de longe. E aí eu falo em relação à linha do tempo. O que tem a ver perto e longe? Tem a ver justamente com a ameaça.
Na ansiedade de perto, a ameaça ela é sentida como algo iminente, como algo muito próximo. Na ansiedade de longe, a ameaça ela está um pouco mais à frente ou muito mais à frente na linha do tempo. E aí, por que é importante realmente entender essa diferença? Primeiro que esse entendimento ajuda a identificar os motivos de ansiedade. Como eu estou explicando aqui, tem a ver com a ameaça. Tipo assim, quais são os gatilhos, quais são os aspectos que alimentam a ansiedade nesta pessoa. E em segundo lugar, que ajuda esse entendimento, ele vai definir melhor as estratégias de enfrentamento e de tratamento para esses tipos de ansiedade. Inclusive, quando selecionamos medicamentos, esse entendimento nos ajuda a selecionar medicamentos mais eficazes para aquele tipo de ansiedade que o indivíduo está passando, mas isso também inclui as estratégias de psicoterapia. Então vamos tentar entender aqui, até como exemplo, né, vou dar um exemplo assim, um grande exemplo da chamada ansiedade proximal ou ansiedade de perto, é a ansiedade que ocorre no pânico, no transtorno do pânico. No ataque de pânico, que é uma manifestação clássica de uma ansiedade aguda, a ameaça ela é percebida como imediata, como iminente. O indivíduo ele se sente ameaçado de forma aguda naquele momento. E aí, no ataque de pânico, acontece uma lista, uma possibilidade grande de sintomas. Pessoas que já sofreram ataque de pânico sabem muito bem disso, e muitos deles sintomas físicos. O ataque de pânico ele é caracterizado por um estado de alerta que o organismo é deflagrado no organismo, mediado por um aumento de adrenalina no corpo, né? E que isso faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca, você sente o coração bater mais rápido, você pode ter tremor, você pode ter alteração, sensação de temperatura, ondas de frio e calor, principalmente nas extremidades, você pode ter tontura, sensação de desmaio, uma sensação de frio, uma coisa estranha na barriga, né? E um sentimento intenso de medo, né? O medo do passar mal, do desmaiar e o medo de morrer. Então, assim, esses são alguns dos sintomas que um ataque de pânico pode apresentar e é muito, muito, muito desagradável. Só quem sabe consegue explicar melhor o quanto é desagradável, o quanto é terrível sofrer um ataque de pânico. E estar sofrendo um ataque de pânico, né, como um exemplo de uma ansiedade mais próxima, pode ser fácil de identificar. Fácil no sentido de que o indivíduo sofrendo um ataque de pânico, ele sabe, ele percebe que ele não está bem, que ele está fora do normal. Então aquela ansiedade, ela pode ser mais facilmente percebida. O detalhe aí, uma armadilha nesse processo de entendimento é que é muito comum quando você está iniciando os seus primeiros ataques de pânico, você nunca teve, começa a sentir aquilo, se você não tem nenhuma informação, nenhum referencial, muito comumente você tem a certeza que está tendo um ataque cardíaco, um infarto, ou algo grave do ponto de vista cardiovascular que vai levar você à morte. Não à toa, a maioria das pessoas com transtorno de pânico, nos seus primeiros episódios, passam muitas vezes em pronto-socorro clínico, em outras especialidades médicas, para só depois chegar ao psiquiatra. Um aspecto ainda importante do pânico é o entendimento da respiração, né? A forma como você respira ou como você domina a sua respiração é muito importante para depois que a crise chega, como forma de abortar essa crise, né? Um dos protocolos mais eficazes para lidar com crise de pânico é realmente fazer treino respiratório, exercício de respiração quando a crise está chegando, quando você vê os primeiros sinais ou quando mesmo ela está instalada, né? É muito importante você conseguir assumir, pelo menos parcialmente, esse controle sobre as crises como forma de evitar que as crises se cronifiquem. Isso é um aspecto muito importante que alimenta o transtorno do pânico, é o medo de sentir medo, o medo que as crises voltem a acontecer e todas as consequências que isso pode trazer na vida do indivíduo. E qual seria um exemplo de uma ansiedade de longe, uma ansiedade mais distal, né? Seriam as ansiedades envolvendo as preocupações excessivas, né? A preocupação ela pode ser vista como um sinônimo desse tipo de ansiedade, né? Preocupação, a palavra já mostra um pouco pra gente, é algo que eu estou me ocupando, né? Antes do tempo, ou antes do tempo devido. Então, nessas ansiedades, a ansiedade ela tá mais, a ameaça sentida, percebida, ela está mais distante na linha do tempo. E por isso mesmo pode ser mais difícil de perceber. Muitas pessoas que sofrem, por exemplo, do transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de transtorno muito bem representativo dessa classe das ansiedades mais de longe, muitas vezes têm dificuldade de identificar que estão sofrendo ou que estão com dificuldades, porque os sintomas desse transtorno, eles às vezes começam de forma muito sutil, começam com a tensão muscular, ficar mais irritado, ficar com menos paciente, alterar o sono, dificuldade de memória, de concentração e as preocupações excessivas. E muitas vezes o indivíduo
vai justificar esse seu estado de maior tensão pelo que está acontecendo. Eu estou preocupado mesmo por isso e isso, problema na família e tal. Só que o que precisa ser avaliado é que muitas vezes a forma como você lida com aquele estresse, com aquele evento, é uma forma desadaptativa, uma forma inadequada. A tua reação é uma reação mais intensa do que deveria acontecer e acaba atrapalhando até a sua capacidade de resolver objetivamente aquele problema. Um aspecto importante das ansiedades mais distais, mais distantes, né, nesse padrão que eu estou descrevendo aqui nesse vídeo, é que um tipo de ansiedade dessa não tratada, ela facilmente leva a um estado de exaustão mental e muito frequentemente a estados depressivos, né? Transtornos de ansiedade e transtornos de humor depressivo, eles coexistem muito frequentemente em muitas pessoas. E aí as estratégias mais importantes para lidar ou para tratar com esse transtorno envolvem flexibilização, assim, estratégias para criar flexibilidade mental, cognitiva, no manejo das preocupações, que muitas vezes nos envolvemos em preocupações excessivas por causa de regras rígidas que nós temos sobre o mundo, sobre como as coisas devem funcionar. E à medida que eu consigo flexibilizar um pouco isso, trazer o foco para outros aspectos do que está acontecendo, eu posso conseguir reduzir essa ansiedade. Então, essa é uma das estratégias base do tratamento de uma ansiedade mais distal, uma ansiedade em que a ameaça percebida ela está mais distante. Mas como também lá no transtorno de pânico, das ansiedades proximais, os medicamentos podem, muito comumente, são úteis e necessários para um alívio mais rápido, mais imediato desse estado e consequentemente, uma melhora funcional de mais curto prazo. Então, você consegue perceber a diferença dessas ansiedades? Qual é o seu tipo de ansiedade? Você tende a sentir uma ansiedade mais próxima, mais iminente, ou uma ansiedade mais distante na linha do tempo? Escreve aqui nos comentários um pouco da sua experiência ou de alguém próximo que você tenha vivenciado. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e dar o like aqui embaixo para ajudar o YouTube a propagar esse vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo.